Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, seja Jesus a luz de nossa consciência, hoje e sempre. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Se interroga a própria consciência acerca dos seus atos, pergunta-se se violou essa lei, se praticou algum mal, se realizou alguma ação benévola, se negligenciou alguma oportunidade de ser útil, se alguém tem queixa dele. Enfim, se fez a outrem aquilo que desejara que lhe fizessem. Desta maneira, Allan Kardec introduz o texto O Homem de Bem, que é publicado no Livro dos Espíritos, no final do capítulo 12 da terceira parte daquela obra, intitulado este da Perfeição Moral, e depois publicado também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Ao observarmos um pouco mais de perto o texto de Kardec sobre o homem de bem, sobretudo considerando a época em que ele é escrito, século XIX, perceberemos nas entrelinhas da argumentação de Kardec um elemento que diz respeito à fundamental influência pedagógica que o Espiritismo tem ou sofreu na sua constituição. Graças a este influxo, Allan Kardec o transportou da sua condição natural para a condição de doutrina. Tanto é que, ao apresentar o perfil do homem de bem, Kardec toca num elemento importante do campo da filosofia da educação, que é o problema ontológico ou o problema do ser, que é algo que se observa em outras estruturas teóricas e filosóficas, quando vemos outros delineamentos que tentam interpretar o ser humano, como o homo economicus, o homem integral, o homo socialis, o homem parentético, etc. Cada uma dessas abordagens, ao estabelecerem um modelo de ser humano, tem por trás, claro, intenções axiológicas, em particular morais. E no campo das ciências humanas e das ciências sociais em particular, examinar os modelos de ser humano nos permite justamente entender as consequências educativas deste determinado modelo. Quando se examina no campo da economia, no campo da política, no campo da filosofia, da administração, etc., cada um desses protótipos, há que se pensar que por trás há intenções, porque essa é a forma do autor compreender o mundo. Mas, voltando para o modelo do homem de bem, é importante também percebermos que ele não é uma invenção do pensamento de Kardec. Por que dizemos isto? Porque em todas essas áreas do conhecimento, e a doutrina espírita, embora seja uma área à parte, também é um saber, nós temos nesse perfil, como disse, as intenções morais, etc., e há uma relação entre esse modelo e a própria teoria do conhecimento, que em filosofia se chama de epistemologia. Em muitas delas, para interpretar um determinado fenômeno ou um conjunto de acontecimentos, elabora-se categorias na inteligência. São categorias intelectivas ou cognitivas, e depois se aproxima-se da teoria do conhecimento. No caso da doutrina espírita, é preciso entender como Kardec construiu as suas convicções para que nós entendamos qual
a função que o homem de bem tem dentro da estrutura de conhecimento que a doutrina espírita é. Então, para compreendermos o homem de bem e a sua importância, ou melhor, as suas implicações educativas ou pedagógicas nos nossos esforços de transformação moral, nós vamos intentar alguns passos nesta tarde. O primeiro deles é examinar o próprio perfil do homem de bem, o conceito de homem de bem, o que é o homem de bem. Não nos importa, num primeiro momento, as personalidades que possam ser chamadas de homem ou ser humano de bem, mas o que ele é, primeiramente. Depois disso, analisaremos implicações desse conceito do homem de bem, implicações morais, nesses esforços de transformação moral que nós fazemos ao nos aproximarmos da doutrina espírita. E, por fim, refletirmos como o ensino moral de Jesus, visto que é uma proposta também de Kardec e dos Espíritos, influencia favoravelmente esses nossos esforços na construção daquilo que caracteriza o ser humano de bem, que é a concretização da lei do progresso no seu próprio interior. Haja visto que, no Livro dos Espíritos, o texto, que tem outro título, Caracteres do Homem de Bem, é gerado como uma nota explicativa a partir de uma pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre como identificar num indivíduo este progresso, essa lei de progresso manifestando-se. Eles dizem isso em outros termos, mas o sentido é este. Quando nós lemos o texto O Homem de Bem, percebemos que o perfil apresentado, o perfil ontológico do ser, é muito elevado. Considerando a humanidade terrestre, podemos dizer com absoluta tranquilidade que homem de bem na face da terra, dentro do pensamento espírita pelo menos, só houve um, Jesus. Porque não apresentava máculas, não apresentava as dificuldades que todos os demais apresentavam, as fragilidades, as vacilações. Jesus possuía um autodomínio tão grande que era capaz de arrostar ameaças de morte mantendo a mesma linha de pensamento, de conduta, a mesma regulação emocional, pelos relatos que nós observamos dos evangelistas num primeiro momento, Mateus, Marcos, Lucas, João, naqueles que o estudaram posteriormente, sem espírito de prevenção e sem pensamento materialista, obviamente. Todos os demais que têm um alto nível de moralidade, de compreensão da vida, são exemplos de aproximações do homem de bem. E vários espíritas, inclusive amigos, ao lerem o texto Homem de Bem, costumam apresentar uma certa desesperança, um certo desconsolo, porque o padrão é muito alto de comparação conosco. E sempre gosto de repetir a conversa que tive com um amigo certa feita, em que nós falávamos sobre o texto Homem de Bem, e o homem de bem, dentre outras coisas, é alguém que tem o coração puro, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, como diz a introdução do texto, de forma pura. E lembremos, no contexto da doutrina espírita, a lei de justiça, de amor e de caridade sintetiza as outras 9 leis morais. Sem elas, as outras não funcionam. E não são 3 leis, é uma lei. Não pode haver justiça sem amor e sem caridade, e não pode haver também os outros 2 sem a própria justiça nessa concepção. Nós a examinaremos em alguns pontos um pouco mais adiante. E é um indivíduo totalmente fraterno, que toma a defesa do fraco contra o forte, que não tem espírito de prevenção, não é egoísta, é altamente altruísta, é um indivíduo quase acima do bem, aliás, é um indivíduo acima do bem e do mal, se olhar o perfil. E esse amigo, ao ler o texto, dizia: rapaz,
vou desistir de ser espírita. Como se o raciocínio já começa errado quando o sujeito acha que aquele perfil se refere a um espírita, tão somente. Se refere a qualquer pessoa que se harmonize com a lei divina natural, no seu aspecto moral. Qualquer pessoa, não importa de que denominação filosófica, doutrinária esse indivíduo seja. Mas ele dizia isso, vou desistir, porque o padrão é muito alto. E eu lhe fiz uma provocação filosófica respondendo, eu acho essa afirmação bem esquisita, saindo da boca de uma pessoa evolucionista. Ora, se o indivíduo é espírita, e a doutrina espírita via reencarnação diz que todos os indivíduos tendem à máxima complexidade e superação da matéria, gerando como consequências morais a plena fraternidade, a plena solidariedade e o pleno amor, não há necessidade, pelo menos em termos de pensamento, de se alimentar esse tipo de visão. É claro que o indivíduo não vai dormir problemático e acordar bondoso como Chico Xavier, fraterno e ecológico como São Francisco de Assis, etc. Mas ter este padrão serve para que nós observemos as nossas ações, aquilo que é proposto e observemos as aproximações, porém, com muita atenção e com a consciência bastante desperta. Aliás, nesse contexto de exame, é importante perceber a relevância desse outro conceito, o conceito de consciência. Porque na doutrina espírita ele é muito relevante, como em outros campos também o é. Lembremos, nas línguas neolatinas, consciência tem dois sentidos. Tanto o sentido de conhecimento de existência própria que o sujeito tem, quanto de capacidade de distinguir o bem do mal. Nós podemos chamar a primeira de consciência psicológica e a segunda de consciência moral. Só que a consciência psicológica abrange a consciência moral. Qual a importância prática disso? Não há a menor possibilidade de expandir os horizontes ético-morais sem o concurso da consciência psicológica. Ou seja, sem o conhecimento das próprias emoções, dos próprios sentimentos, da nossa capacidade de regular esses elementos psicológicos, sem o entendimento de como pensamos e por que pensamos, sem o entendimento de como as induções do meio influenciam ou chegam até a determinar algumas escolhas nossas, sem a compreensão da nossa interação com o que está dentro de nós e o que está fora de nós. Caso contrário, nós continuaremos cometendo um erro que é um erro de compreensão teológica, muitas vezes. Nós aplicamos, às vezes, estratégias comportamentalistas para a correção do espírito que nós somos. O espírito não evolui por meio de estímulo de prêmio ou castigo, embora haja a dor, por exemplo, e o prazer no contexto geral da criação. O que, aliás, levou Leon Denis a escrever uma das dissertações espíritas mais interessantes, na terceira parte das Potências da Alma, é o título, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. É importante que nós tenhamos essa capacidade de monitorar a sensibilidade, de perceber as nossas reações, porque senão iremos empregar estes conhecimentos que são materialistas no meio em que eles não vão funcionar porque tem fôlego curto. Uma pessoa não se transforma moralmente porque ela baixa o tom de voz apenas, porque ela dá bom dia, boa tarde, boa noite, apresenta como diz Lázaro, uma afabilidade e doçura que tem como âncora a etiqueta social. Não é isso que transforma o indivíduo. Não é o comportamento externamente, desde que não tenha ligação com aquilo que está no nosso mais íntimo, que vai contornar o problema da evolução. Porque nós podemos ter uma
uma aparência bastante delicada, mas isso é só aparência. Dias atrás eu me lembrei de uma conversa que tive, duas, com uma senhora num grupo de estudos do Evangelho no Centro Espírita Antônio Cruz, do qual faço parte, há muitos anos, a conversa. Nós estávamos conversando num diálogo fraterno e ela estava vivendo um drama, porém com serenidade, ela estava perdendo a visão. Era uma mulher de tom de voz baixo, sempre suave, muito delicada, educada para falar com todos. Apresentava sempre um temperamento cortês. E eu fiquei bastante curioso com o fato de ela conseguir lidar com algo tão dramático quanto a perda da visão, de forma tranquila. E lhe perguntei como era para ela passar por aquela experiência. Ela dizia: Ricardo, apesar de eu fazer artesanato, tricô, etc., que são coisas das quais eu gosto muito, eu estou tranquila, porque se é a vontade de Deus e eu não tenho como contorná-la, tudo bem. Minha mãe é que anda um pouco desesperada com isso. Ela não consegue aceitar o fato de eu perder a visão, mas eu não. Eu estou muito tranquila. E às vezes, numa primeira conversa, ou numa observação mais distante, nós temos a característica de achar que o indivíduo é só aquilo que ele apresenta de bom, ou temos a tendência de estigmatizar alguém quando a primeira coisa que aparece é um defeito. Há pessoas que têm um temperamento explosivo e são etiquetadas pelas outras como alguém de temperamento rude apenas. Mesmo essa pessoa de temperamento mais explosivo, sendo em outros momentos afável, sendo uma pessoa que, conforme a expressão popular, metendo a mão na massa, ajuda as outras pessoas, tem um coração solidário, etc. E, num outro momento, eu conheci uma outra faceta dela, que me dá a noção dessa complexidade. Nós conversávamos sobre, salvo engano da minha memória, algo como amor aos inimigos, e, a certa altura, nós começamos a falar sobre alguns criminosos muito famosos da história da humanidade, Hitler e outros, para dar exemplo. E cada um falava um pouco sobre as impressões que tinham deles, e eu perguntei assim a certa altura: se nós aqui tivéssemos a capacidade ou a condição, a liberdade de julgar esses indivíduos, o que faríamos? Ela, com a sua voz serena de sempre, disse: eu torturaria cada um lentamente, para que eles, pela dor, sentissem a mesma dor que provocaram nos outros. E eu fiquei perplexo porque ela não mudou o tom de voz, nem piscou. Disse assim, na maior tranquilidade. E eu me lembrei de minha mãe, da sabedoria popular, dizendo: quem vê cara, não vê coração. Mas confesso que, ao verificar isso, tive, pelo menos mentalmente, a tendência de não julgar. Porque se uma das regras de Jesus que entrou fácil na minha cabeça foi uma, até por eu ser imperfeito, eu procurei tirar vantagem dela: não julgueis, para não ser de julgados, porque conforme julgares, sereis julgados. E com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Como eu sou cheio de sombras e defeitos, de forma utilitária, eu já capturei essa para mim. Procuro não condenar. Achei espantosa aquela reação, mas me adaptei rapidamente. E entendi essas nuances que todos nós temos. E é a percepção dessas alterações sutis que vão sustentar o nosso esforço de transformação moral. Porque haverá momentos em que, nesse esforço, nós conseguiremos agir de maneira fluida. Em outros momentos, não. Posso estar imbuído de boa vontade de ter uma conversa para perdoar alguém. Posso não conseguir no primeiro dia.
O perdão não precisa acontecer de maneira imediata. O que nós não podemos é abandonar o exercício. E não é uma questão de esforço, dizem os espíritos. É uma questão de autoconhecimento. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não é uma questão de força, é uma questão de automonitoramento. Se eu não consigo, no primeiro momento, ofertar o perdão que alguém me pede e tem uma comoção, preciso examinar que comoção é essa. O que foi que impediu? Essa é uma tarefa desconfortável, haja vista as sessões de psicoterapia. Quem já passou por elas sabe que em alguns momentos enxergar a própria sombra, o próprio egoísmo, a própria falsidade, hipocrisia é muito doloroso. Mas é um processo que precisa ser realizado. Porque para o processo de transformação moral é muito mais útil um vício verdadeiro do que uma virtude falsa. Basta observar a atitude pedagógica de Jesus diante das pessoas de boa vontade e coração puro e diante dos hipócritas. O discurso tem tom diferente, tem palavras diferentes. E ninguém há de dizer que no segundo caso, usando um tom enérgico, a intenção de Jesus era apenas maltratar, ou era maltratar, aliás. Humilhar, num certo sentido, sim, até porque ele diz, quem se exalta será humilhado. Veja como ele se dirigia aos fariseus. O fariseu tinha uma santidade de fachada. Raça de víboras, sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Acautelai-vos, dizia ele, daqueles que impõem o peso às costas alheias e não têm a determinação de encostar um dedo neles. É como o indivíduo que olha o problema do outro, da tranquilidade da sua existência e começa a dizer que a má conduta, a boa conduta do outro é resultado de falta de interesse ou de facilidades, sem pisar o chão pedagógico que o outro está pisando. Como é que eu vou saber? É claro que há hipócritas, mentirosos, de carteirinha e facilmente identificáveis, claro que há. Mas ainda assim, quem deverá julgá-los, ou melhor, proferir a sentença, não somos nós. Eu posso até ter uma visão sobre, mas sendo espírita, eu preciso me lembrar de algo bastante desconfortável, aliás. Pensemos na criatura que mais nos causa abjeção na vida, neste instante. Essa pessoa, conforme a lei de evolução, vai atingir o mesmo nível de compreensão da lei que Jesus. É desconfortável quando se pensa nesse perfil que nos causa aversão e às vezes raiva. Mas é o que vai acontecer se nós admitirmos que essa conversa de espiritismo é correta. Se não, tudo bem. Podemos xingar a pessoa à vontade e vamos pagar por outros meios. Mas, ao adquirirmos esse modo de pensar, esse raciocínio que a doutrina espírita nos oferta, é natural que passemos por desconfortos intelectuais, desconfortos morais, desconfortos emocionais, como os do perdão, como, por exemplo, ser extremamente egoísta e fazer o esforço de ser generoso, lidando com pessoas ingratas. Porque fazer o bem a uma pessoa grata é a coisa mais fácil do mundo. A pessoa agradece, enaltece a nossa solidariedade, fala bem de nós para todo mundo. O ingrato não. Ele vira as costas e sai. E mais, se a ajuda não for conforme ele queira, se faltar 1%, pode ser que ele fale mal de nós. Qual é o problema disso? Se eu depender de reforço externo para continuar o esforço, eu abandono, porque eu dependo do elogio do outro.
E é por isso que eu disse lá atrás que a estratégia comportamental não funciona nessa área. A não ser que nós mintamos. E estamos machucados por dentro, com raiva, enciumados, aborrecidos, mas mantemos uma fachada de pessoa pacífica, amorosa, fraterna, porque é feio o espírita ter raiva, é feio o espírita ter um rompante esquisito, como se o objeto da doutrina espírita não fosse o espírito que o espírita é. O que eu quero dizer com isso? Todo espírito está em processo de evolução. Alguns vão estar mais próximos do amor, outros mais próximos da agressividade. E até da agressão, que é diferente, que é o ato. O fato de nós compreendermos qual é o objeto da doutrina espírita nos facilita entender essas características que também são nossas. E ao olharmos este perfil do homem de bem, esse conhecimento prévio neutraliza essa desesperança e ansiedade também de querer ser perfeito antes da hora. Porque há quem queira, mesmo a doutrina espírita dizendo, não vai acontecer. Tenha paciência, mas trabalhe, não seja mentiroso, não recue, continue conhecendo-se, mas é um processo que leva tempo. E, aliás, isso também não deve ser usado como desculpa para o indivíduo não avançar. Mas para entendermos, partindo para o segundo passo do nosso argumento, por que o modelo do homem de bem é tão importante e por que é relevante o fato de ele praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, examinemos algumas questões do referido capítulo de O Livro dos Espíritos. Numa delas, a introdutória, Kardec pergunta, quesito 873, se a justiça é uma lei natural. E os espíritos lhe dizem que sim. É um argumento parecido com o que é utilizado, por razões óbvias, por José Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, no capítulo O Mistério do Ser. Quando ele vai argumentar, aliás, por Leon Denis também, na introdução de Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando Leon Denis vai examinar essa característica do ser humano, dessa naturalidade, ele diz a mesma coisa que os espíritos dizem a Kardec. Qualquer pessoa em condições de normalidade se sente uma comoção quando vê uma injustiça. Só que Allan Kardec, 2 questões depois, pergunta aos espíritos o que eles definem como justiça. E eles dão uma resposta bastante interessante. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Não há complemento. Ou seja, não está escrito lá, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais conforme a pressão que o poder de polícia do Estado lhe faça, conforme a educação familiar o abrigue. Não há nenhum outro elemento. O que significa isso? Estão falando sobre um indivíduo autônomo. Há pelo menos 2 noções de dever, conforme os estudos sobre ética. O dever que é baseado em heteronomia e o dever baseado em autonomia. Qual a diferença de um para o outro? A heteronomia resulta da regra que é imposta pelo outro a mim. Posso obedecer, posso desobedecer, mas no primeiro caso nem sempre é porque eu concordo. Não há um movimento volitivo mais potente, eu sou obrigado. Na autonomia existe uma identificação e harmonia do indivíduo que age com esse senso de dever. E é por isso que Lázaro, quando vai escrever sobre o dever, diz: o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como da mãe o filho, ou seja, ascendendo o indivíduo à idade da razão, advém-lhe o senso de dever. Mas aí é preciso examinar também o conceito de razão. Porque o conceito de razão, por uma questão de semântica, é bem elástico. A razão que se tem na antiguidade não é a mesma do iluminismo.
O que era a razão na antiguidade? Sempre é bom relembrar. A razão era uma potência interna, ou seja, assentada na interioridade do sujeito, e que a partir de lá, ou daqui, lhe permitia distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, o certo e do errado. E a partir dessas distinções, desse assento psicológico, direcionava o indivíduo moralmente. No iluminismo, a razão começa a ser conquistada por meio do processo de aculturação, de estudo, etc. E serve apenas para uma coisa, vai dizer gente como Thomas Hobbes, um pensador britânico utilitarista, para o cálculo das estimativas, ou a estimativa das vantagens que se pode obter nas relações, nas ações, etc. Aquilo que um pensador brasileiro chamado Alberto Guerreiro Ramos chama de cálculo utilitário das consequências. Ou seja, na relação com o outro eu calculo o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Essa é a razão do pensamento iluminista que se estabeleceu na face da Terra a partir dos séculos 17, 18, 19 até o tempo de hoje. É o que se chama de racionalidade instrumental. Nós organizamos a sociedade, a economia, a política e aí vem o problema. As relações afetivas, familiares, muito influenciados por esse modelo de racionalidade. Ainda que não percebamos. Se a filosofia da mente diz que quando uma pessoa começa a usar um artefato, como um celular, por exemplo, ela começa, depois de um tempo, a não lembrar como era a vida sem ele, imagine um conceito, imagine uma ideia. Então, nós nascemos num meio que já funciona de uma determinada forma, e alguns que são mais alertas se desconfortam e tentam até mudar-se e mudar o meio, como Jesus, na condição de modelo e guia da humanidade, fez à sua época, e outros tentam em ações menores. Mas o que importa é percebermos esses detalhes dentro do argumento que os espíritos usam para dizer o que é justiça, nesse senso de autonomia. A Kardec pergunta, mas o que determina esses direitos? No item A da mesma pergunta. Os espíritos dizem duas coisas, a lei humana e a lei natural. Pedem que Kardec examine as leis de sua época e perceba que, mesmo imperfeitas, elas eram leis muito melhores que aquelas que na antiguidade chancelavam a brutalidade, a pena de morte e outros absurdos humanos. Então, nós temos uma definição de justiça autônoma, fundamentada em dois elementos, a lei humana e a lei natural, que tem uma característica interessante. Se nós nos lembrarmos de um estudo que Kardec faz, em 1867, na Revista Espírita, no mês de outubro, mês de agosto, perceberemos, é um estudo sobre um remorso, como esses elementos interagem, sobretudo nas suas características distintas. Um sujeito, que é Jean Risac, comete um assassinato, foge, depois de 12 anos, volta para se entregar à polícia. Kardec fica curioso por que ele faz isso. Se a polícia não descobriu quem era, se ninguém tinha condição de prendê-lo, por que ele fez isso? Endereça aos espíritos a questão e eles fazem uma argumentação sobre o poder ou a força, que é o nome do estudo moral, a força do remorso. Primeiro dizendo que o remorso só aparece em indivíduos que têm algum senso moral desenvolvido do ponto de vista do espírito. Examinemos a vida de qualquer assassino em série e veremos que lá é zero empatia. Vamos matar uma pessoa, 50, 15, pode ser só um fetiche numérico. Para ele não importa. Nunca vai sentir a dor do outro, nunca vai se importar. Mas aí, falando sobre o efeito da consciência, produzindo paz e bem-estar quando o indivíduo age no bem, ou um desconforto quando o indivíduo transgride, o primeiro espírito, o espírito que possivelmente escreve os dois textos, porque a assinatura é um espírito, diz algo bem interessante, que esse desconforto causado pela transgressão é de uma transgressão vinculada aos homens,
a honra e Deus. Qual a diferença fundamental entre os dois primeiros e o último? A característica de transitoriedade que os dois primeiros têm e o último não tem. Como isso funciona na prática? Ora, aquilo que é honorável numa determinada cultura, ou conforme a opinião dos homens, pode não ser em outra. Herbert Spencer, o evolucionista britânico, inglês, dizia duvidar de um senso moral natural no ser humano exatamente por isso. Porque ele dizia que várias comunidades não ocidentais desmentiam em vários pontos a moral ocidental, quanto ao suicídio, quanto à coragem, quanto a etc. Ele dá um exemplo que aparece no livro de Will Durant. Aliás, é o Will Durant que dá, retirando de um livro de Spencer, no livro seu, A História da Filosofia. As mulheres fidianas, quando seus maridos, que eram chefes, morriam, tinham de se entregar para morrer. É um suicídio. Uma delas foge com um navegador. Fica com medo de morrer. Olha a tendência natural de sobrevivência. E vai, só que no meio do caminho ela sente vergonha, se arrepende, pula na água, volta e se entrega para morrer. No Ocidente, quando alguém, a depender do país, a depender inclusive do contexto histórico, um suicida não merece Campo Santo. Não merece missa. Não merece registro. Então ele duvidava desse senso moral. Quando nós examinamos pelo prisma espírita, essa variação é porque o espírito está em trânsito. A cultura tem grande influência. Por isso que no processo educativo, a partir da visão espírita, eu uso o diferente para acessar o espírito e o espírito para regular as diferenças. As que eu apresento, por exemplo, as que eu apresento com relação ao mundo. Mas, voltando a Kardec, no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, um pouco adiante ele pergunta: qual seria o caráter de um homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E é uma das respostas mais belas e singelas do Livro dos Espíritos. O caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não pode haver verdadeira justiça. No pensamento espírita não há licença para se pensar em justiça sem caridade e sem amor ao próximo. Eu posso até ser vingativo, mas eu preciso lembrar que ao me portar assim, estou em divergência com aquilo que eu abracei porque eu quis. Ninguém botou uma arma na minha cabeça e me obrigou a ser espírita. Eu sou porque eu quero. E se eu sou porque eu quero, pelo menos em termos de raciocínio, eu não posso cometer esse erro lógico. Não significa que eu não admita que seja vingativo, é diferente. Se eu sinto que sou, preciso aceitar que tenho essa característica, porque só acertando eu mudo. Mas não posso cometer o erro lógico de usar a doutrina espírita para desculpar a minha baixeza. Isso eu não posso fazer, porque isso é um erro de desonestidade. É um erro cognitivo, é um erro moral. Não posso. Voltando, portanto, ao que os espíritos dizem. Justiça inclui isto. Pouco depois, querendo entender o que é caridade, eu encerro as notas sobre o capítulo aqui. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido? O conjunto de palavras da pergunta é muito interessante. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? Quem estuda rudimento de linguística sabe que sentido é um significado provisório a depender do indivíduo que fala, certo? Aí você pode dizer assim, tá, mas qual a segurança que eu tenho se é o sentido? Porque aí cada um vai entender caridade de um jeito. Aí Kardec tem a genialidade de usar um padrão, Jesus, que no contexto do conhecimento que ele monta com os espíritos é só o modelo de guia da humanidade, é só isso que ele é. Aí, conforme entendia Jesus, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Façamos um autoexame, lembrando
do nosso esforço de transformação moral, usando inclusive o bendito homem de bem como padrão. Nós conseguimos ser benevolentes com pessoas pelas quais temos antipatia. Eu nem vou elevar o tom da conversa, não. Só antipatia. Ser benevolentes com pessoas, independentemente de cultura, etnia, orientação sexual, cor, preferências políticas, etc. Conseguimos. Estou falando só de antipatia, viu? Nem estou falando nada daquela conversa do amor aos inimigos, que aí já é bem apelação. Indulgência para as imperfeições dos outros. Lidar com pessoas que apresentam determinados defeitos, que nos causam profunda aversividade, é difícil. Muito difícil. Mas é preciso lembrar também que o rigor na crítica não vai facilitar o processo. E o Espírito José, que escreve sobre a indulgência, é o primeiro dos 3 textos sobre indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo. Fala bem disso no finalzinho do texto. A indulgência acalma, soergue, atrai. Por que acalma? Porque se um indivíduo que erra, ou seja, manifesta um defeito numa ação, tem um abatimento moral, não é com rigor que eu vou levantá-lo. Quantas pessoas Jesus levanta no Evangelho com indulgência? Ou, não sendo da mesma condição que o Cristo, Francisco de Assis, quando um irmão de ordem vem lhe perguntar: Francisco, para mim é insuportável o fogo da concupiscência que eu carrego dentro de mim. Eu me sinto traindo a ordem só por ter essas sensações. O que Francisco diz a ele? Meu irmão, imagine se todo mundo da face da terra pensasse como eu e alguns outros da ordem pensamos. O que seria do crescer e multiplicai-vos? Você é livre para ir, porque também há muita dignidade em constituir uma família, em ser pai, etc. Ele não critica, ele acolhe. E o homem se levanta. Isso é indulgência. Mas o mesmo José diz: o rigor desanima, afasta e irrita. A pessoa faz um esforço absurdo para vencer uma dificuldade. Às vezes um filho tira notas horríveis por dificuldade de entendimento, faz um esforço, sobe a nota, consegue passar e vem mostrar para nós. O que a gente diz? Não fez mais que a obrigação. Matou a pessoa. Nessa lógica do Evangelho, mata-se. O que começa... É como se a planta muito frágil fosse saindo e a gente cortasse, arrancasse da terra, pisoteasse. Ele diz ao contrário que é importante a indulgência para animar, soerguer, acalmar, atrair. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa que tem um bom coração? Esta casa tem o nome de um homem que, por mais divergências que alguns possam ter com literatura doutrinária, porque há no meu espírito, ninguém pode negar que Chico Xavier era um homem de bom coração. Ou pode? Que era uma pessoa simples. Mesmo considerando a peruca, que era uma vaidade. Ele diz isso. A cena do filme que é engraçada. Ele recebe a caixa, abre e sai do quarto com ela. A amiga olha e fala: que peruca. Foi sugestão de Emmanuel. É algo assim que ela diz. Pelo menos sobre a minha aparência eu quero ter algum controle. E ele estava certo. Porque também é demais. Começou a se envolver na vida da pessoa. Que roupa vai vestir, que peruca vai usar, tem uma certa paciência. Há um pouco demais. Mas vemos simplicidade. Simplicidade. Que, aliás, é algo muito difícil. Não se adquire simplicidade com facilidade, não. Aquela simplicidade que levava Jesus a falar de assuntos complexos,
altaneiros de maneira metafórica. Aquela inteligência que desconfortava quem lhe fazia questões supostamente muito inteligentes, muito complexas, sobre o valor do sábado, sobre os homens. Sabendo que o interlocutor gostava de dinheiro, ele dizia assim: você tem 100 ovelhas. Vai com elas até a montanha e descobre que está com 99 e uma fugiu. Qual é o pastor que não deixa as O interessante é dizer assim, em cima da montanha, ou seja, em segurança, e vai atrás da outra que fugiu. O que Jesus diz nessa singeleza do discurso é muito complexo. A parábola do semeador é emocionante, delicada, sutil, para falar sobre níveis de consciência. Ele usa terra. É fácil falar assim? Não é. É muito difícil. É preciso chegar a um nível muito alto de argumentação para fazer isso com facilidade, olhando para as coisas simples com a profundidade que elas têm e a aparência não permite ver. Examinando o perfil do homem de bem, para não nos desesperarmos, olhemos as gradações e aprendamos com elas. Em momentos de angústia, inclusive. Há 2 momentos de Agnes Gontijo, a Madre Teresa de Calcutá, que são bem interessantes. O primeiro, quando ela, de dentro do convento, ouve uma confusão do lado de fora, abre, ela já na Índia, e vê hindus maltratando o muçulmano. Só que a vizinhança do convento era majoritariamente hindu. E ela arrasta o homem para dentro do convento e o salva. A madre reprova a ação da Agnes, você ficou louca? A vizinhança vai nos matar. Esse homem é muçulmano, você não vê? Não. Eu aprendi com Jesus que não importa. Foi assim que eu aprendi no Evangelho. Não importa se ele é muçulmano, não importa se é hindu, importa que ele corria risco. Eu fiz o que o meu coração pediu que eu fizesse. Aí ela recebe como prêmio a expulsão. Aí vai para um outro convento, em outro lugar, para causar problema longe. Quando a coitada está lá no metrô, centenas de pessoas indo e vindo, e um homem caído no chão, e ninguém vê. Ela olha em torno, ninguém reage, ela se incomoda. E ela pergunta assim: Senhor, por que eu não posso ser uma freira igual às outras? E se aproxima do homem que pede água. Ele estava morrendo de sede. Mas ela se incomoda. Notemos a voz do conforto dizendo assim: poxa, por que eu não poderia ignorar esse tipo de coisa? Seria mais fácil para mim. Ela não diz assim: Senhor, muito obrigado por ter essa visão além do alcance, enxergar todas as pessoas pobres, miseráveis, por um ângulo superior, por eu ser sensível, superior aos demais, altruísta. Não. Porque eu não posso ser uma freira igual às outras. É o que ela diz. Vou descer alguns degraus, sem querer fazer da segunda personalidade uma personalidade de menos valor. Quem já leu alguma coisa e viu o filme, que é uma representação, não é exatamente a história, mas é uma bela representação feita pelo cinema, sabe que Oscar Schindler entra na guerra só com o interesse de ganhar dinheiro, além de ser um espião nazista. Ele se apodera da indústria de alumínio dos judeus e começa a ganhar dinheiro. E ele começa a gastar o dinheiro com jogos, bebedeiras e meretrizes. Se envolve com a amante, desrespeita a mulher de forma sistemática e assim ele vai.
fruindo os prazeres daquela vantagem, até que começa a sentir alguns desconfortos. E Steven Spielberg mostra esses desconfortos por meio de algumas cenas emblemáticas. Uma é de um vagão em que os judeus estão dentro, submetidos a um calor muito intenso, e indo para o campo de concentração. Só que o trem, naquele momento, está parado. E os nazistas, sentados, começam a fazer troça de quem está lá dentro, sofrendo. E Schindler começa a jogar água para dentro, como se aquilo fosse uma forma de ampliar o sofrimento. Mas a ideia dele era refrescar o calor por meio da água fria. Então ele já se sente desconfortável em sentar na mesa dos escarnecedores, como dizia Jesus. Ele se incomoda. Para completar, há um oficial no campo de concentração muito famoso na história do nazismo, Hermann Götte, que é um indivíduo tão perverso que ele começa a matar pessoas num dia só porque ele acordou de mau humor. Ele acordou, olhou para o lado de fora, pegou o suspensório, arrumou-se, entrou na cadeira, entediado, levantou-se, pegou uma arma e começou a matar judeus aleatoriamente dentro do campo de concentração. Era esse tipo de pessoa. E Schindler constantemente tinha de lidar com o preconceito, com a arrogância, com a soberba e com a psicopatia daquele homem. E essa presença foi causando a ele extremo desconforto. Há um dia em que ele cavalga com a sua amante e para no alto de uma montanha. Quem assistiu o filme sabe que ele deve ter, assim, 90% do tempo de representações em preto e branco. E Schindler olha um gueto à distância. E ele vê lá longe algo se mover. A câmera de Spielberg se desloca para aquele local e volta para os olhos do ator Liam Neeson. Depois retorna um ponto, está um pouquinho mais perto e vai fazendo esse jogo. E aquele ponto vermelho começa a ficar mais distinguível. Até que se vê que é uma menina. E essa menina corre, sobe numa casa até o primeiro andar, entra embaixo de um alçapão na cama e se esconde. Porque quando os nazistas entravam no gueto para fazer uma ação de extermínio, na cabeça deles era como se eles estivessem exterminando ratos. Era uma ação de desinfecção. Tempos depois, já muito desconfortável, ele está conversando com um oficial nazista à beira de uma vala em que os cadáveres nela são jogados. E a fala daquele homem vai lhe causando náusea. E ele precisa disfarçar, porque era um homem poderoso, e ele vê um carrinho de mão passar. E no meio daquela terra em preto e branco, e dos cadáveres em preto e branco, aparece um pedaço de vestido vermelho. A menininha não conseguiu se safar da morte. Quando Schindler desperta, ele começa a criar formas de salvar judeus, e ele consegue salvar 1.200 da morte. Mas, na cena em que ele fala ao seu secretário, nós vemos o que para ele é um despertar tardio. Liam Neeson de um lado, Ben Kingsley do outro, que fez grande em 82, Oscar de 83. Ele começa a chorar e diz: se eu tivesse entendido antes, eu teria salvado muito mais judeus. Ele não se desculpava por isso. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, que aproveita o ensino moral do Cristo, alargando a noção de tempo e de espaço, insere tanto o conceito de reencarnação quanto de esperança nessa equação da transformação moral. Quando a nossa consciência nos indicar uma falta, refreemos um ímpeto do desespero, porque quem nos aguarda é bom. Quem nos aguarda pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza.
E esse alguém que nos aguarda intitulou-se como educador da maneira mais bela que eu já vi. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não espera a perfeição de ninguém antes da hora. Jesus enxergou nos piores criminosos a luz que jazia no coração de cada um deles. Mas ele espera de nós o exercício do autoconhecimento e o empenho no bem, dando-nos várias oportunidades por dia na condição de educador, para que nós nos reconstituamos como seres espirituais que nós somos, passando por uma experiência transitória. Para conseguirmos vencer a barreira das nossas dificuldades, lembremos das palavras do evangelista Mateus, no fim do capítulo 9 da sua narrativa, dizendo: caminhava Jesus por vários lugarejos e cidades, ensinando nas sinagogas, curando toda sorte de doenças e de enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas e aturdidas como ovelhas que não têm pastor. E virando-se para os seus discípulos, disse-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Se o dono da seara é Deus, todo lugar onde a lei de Deus se manifesta é a seara. Para conseguirmos ser a resposta de Deus às orações de Jesus, roguemos a Ele próprio, o bom pastor, o príncipe da paz, para que Ele seja o calor maior das nossas aspirações e a imperecível luz de nossa consciência. Muita paz.